professor Stéphane Moncler, fez parte do comitê científico dos membros internacionais. E muito nos honra tê-lo para fazer uma conferência inicial que, além de tudo, tem um título extremamente criativo. Alguns dias atrás ele me perguntou, a gente conversando, mas será que o título... Foi sensacional o título, achei super criativo. E a própria ideia da conferência que ele vai fazer, vai explicar logo mais, provavelmente, também é bastante interessante, né, porque converge um pouco do que eu falava no início, quer dizer, de como a ciência política pode nos ajudar nessa crise e como as crises políticas também podem nos ajudar a pensar a ciência política. O professor Stéphane Moncler é professor da Universidade de Paris I, em Sorbonne, já há 30 anos, é um brasilianista apaixonado, né, estuda o Brasil, é apaixonado pelo Brasil, fala português melhor do que eu, conhece muito da cultura brasileira e é provavelmente o maior especialista europeu no Brasil, em estudos brasileiros. É muito chamado nos meios de comunicação, mais recentemente virou uma espécie de comentarista esportivo, também na Copa do Mundo foi chamado na TV5 e outras TVs na França para falar a respeito da Copa do Mundo. Ele tem uma formação que passou pelo direito, sociologia, ciência política, tem histórias fantásticas que vai dividir conosco amanhã. Vamos gravar uma entrevista com ele, porque ele conviveu muito de perto com Maurice Duverger, que faleceu ano passado, então ele tem histórias fantásticas com Maurice Duverger, teve aulas com figuras sensacionais, com Baudrillard, enfim, né, tem histórias ótimas para contar. E já estudando então o Brasil há cerca de 30 anos, tem um conhecimento muito profundo da política e da cultura brasileira, e com essa perspectiva de ser um olhar também de alguém que nos olha de fora, quer dizer, ele conjuga duas coisas importantes, eu acho, como qualidade de um analista que se debruça sobre outro país, né? Quer dizer, ele tem um olhar exterior, mas ao mesmo tempo fez uma imersão na cultura e consegue de fato trazer essas duas coisas, a visão de quem é de fora, mas quem também é de dentro, porque já é um brasileiro também, né? Publicou diversos textos acadêmicos em revistas, livros, capítulos de livros sobre o assunto. Tem também uma história de vida fantástica, porque ainda antes do período acadêmico mais hard que ele entrou em Sorbonne, ele se aventurou pelos filmes, foi diretor de filmes, teve de curtas-metragens, teve uma repercussão importante, chegou a ser ator em alguns filmes, né? Então tem uma trajetória realmente muito interessante e tenho certeza que vai nos trazer uma reflexão extremamente instigante e inspiradora a respeito da política brasileira, da crise econômica e política atual, assim como da política de modo geral, e fazendo isso convergir com a sua experiência já de muitos anos como um cientista político, um dos mais importantes europeus e como eu disse, o mais importante europeu estudioso do Brasil. Então, apresento e chamo para fazer a conferência o professor Stéphane Moncler. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, professor Paulo, por estas falas super gentis. Você exagerou nos cumprimentos. Tem outros brasilianistas muito importantes nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Nós somos uma pequena comunidade e o que nós temos em comum é de admirar os cientistas brasileiros. A nossa fonte de informação na imprensa é o que escrevem os colegas brasileiros. Então, para mim, é uma honra, é um prazer de estar nesta universidade famosa, URGS. Não é a primeira vez que estou aqui, mas cada vez que eu volto em Porto Alegre é sempre um grande prazer. E eu gostaria de agradecer não somente a PPG e a URGS, mas todas as pessoas que se esforçaram para que este evento seja lindo e eu aplaudo a organização, é muito bem feito. Bom, gente, eu penso que você já percebeu que meu português não é tão legal. Eu falo bem mais... Eu falo ruim. O Paulo falou que eu falo melhor que ele. Não. Então, eu lhe apresento minhas desculpas. Eu me desculpo de antemão, porque vou massacrar
a saborosa língua do poeta Mário Quintana, mas vou tentar de ser breve. Não vou fazer uma longa palestra, vou tentar de fazer, nós estamos no Rio Grande do Sul, vou fazer uma milonga, mas uma milonga que seja, com algumas letras, alegre, porque nós estamos em Porto Alegre, e eu lhe proponho de viajar um pouco. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, muito. Tenho amigos aqui na sala, velhos amigos, mas em Porto Alegre não tem praia. E quando eu converso com você, você reclama do verão, da temperatura quente demais, 40 graus, umidade, e muito 40 graus. Então, vamos se projetar um pouco no verão e vamos numa praia, mas não em qualquer praia. Vamos fechar os olhos e vamos na praia de Ipanema. Por que Ipanema? Você já adivinhou. Porque em Ipanema, teoricamente isto deve funcionar, em Ipanema, no verão de 1962, havia dois amigos, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim. Estava num bar frente à praia, o céu azul, e eles gostavam de whisky, de caipirinha. Eles já tiveram reparado que havia uma moça cheia de graça que passava lá, frente a eles, e isso deu uma das mais bonitas canções deles, uma canção que me atraiu, uma canção que fez que eu me tornei brasilianista. A música brasileira está dentro de mim desde minha adolescência. Mas não sou poeta, não sou compositor, e nós não estamos em 1962, em 2015. Mas nós estamos num bar e a gente olha. E quando eu estou olhando, eu vejo uma senhora que tem quase a mesma idade que Elô Pinheiro, que está lá na foto, e uma senhora que você conhece. Não sei se ela é cheia de graça, mas ela tem muito problema. É a presidente Dilma. A presidente Dilma está numa situação que se encontra raramente nas democracias representativas. Alguns meses depois de ter recebido dezenas de milhões de votos, de ter ultrapassado a maioria absoluta no segundo turno da eleição presidencial, ela tem apenas, na última pesquisa de opinião, 8% de opiniões favoráveis. É uma queda brutal que é difícil de entender. Umas exatamente que foi acelerado por vários fatores. Mas, bom, um chefe de Estado, um chefe de governo impopular se encontra. A gente pode olhar em vários países, na França, por exemplo. Mesmo se François Hollande não chega a um nível, a um patamar tão baixo. Mas no Brasil, atualmente, quando estou no bar, na frente do meu computador, e que estou olhando a situação, eu vejo também um herói nacional que se tornou um boneca. Um boneca, esta boneca, ela quebra um tabu. Ela torna a personagem pública de Lula um ser humano ordinário, em todos os sentidos da palavra. Menos que ordinário. Uma pessoa que está aqui com roupas de prisioneiro. E pela imagem dele, dentro da opinião pública, esta boneca é trágica, porque ela erode, ela destrói a legitimidade dele. Ela já produziu efeitos cognitivos importantes dentro da população brasileira. Tem isso, tem também outros políticos que estão com muitos problemas, a gente vai falar disso mais tarde, e nós temos, simultaneamente, problemas econômicos graves. Nós temos uma inflação forte,
que acelera. As previsões são de 9,25% para 2015, mais que o ano passado, e não corresponde ao que estava esperado pelos mercados internacionais, não corresponde ao mainstream do neoliberalismo atual, e isso vai diminuir o poder aquisitivo dos brasileiros. Simultaneamente, o câmbio é desastroso no que concerne a moeda brasileira, que perdeu muito terreno em relação ao dólar e também em relação ao euro. É ruim pelas empresas brasileiras que precisam de máquinas para fazer funcionar as empresas. É ruim também para as dívidas das empresas que estão em dólares. Poucas empresas têm dívidas em dólares, mas eu sou muito curioso de saber quais são e até que altura. E nós temos também um PIB, não um PIBinho como o ano passado. Nós temos um PIB negativo. O Brasil, como você sabe, infelizmente, entrou em recessão. E não uma pequena recessão. Cada 15 dias, as previsões são piores. Agora, a última previsão é uma recessão de mais de 2%. Que recuo! E além disso, quando tem recessão, vai ter como consequência de diminuir a arrecadação. Quer dizer que a recessão tem um efeito dominó. Menos atividade econômica provoca menos lucros, menos arrecadação, e assim a União, mas também os estados e os municípios, não têm orçamentos esperados. Deve cortar em várias pastas para não gastar demais, para não se endividar demais. E vocês que estão no Rio Grande do Sul, você vive isso cotidianamente, desde alguns meses já. E quem fala de recessão fala também de desemprego. E o desemprego está crescendo bastante. Já em 2013, 2014, não havia mais criação de emprego formal. A informalidade estava crescendo. Mas, desde o fim de 2014, as grandes fábricas demitem funcionários, operários. Então, tudo isso é preocupante. Além disso, eu continuo de estar no bar de Ipanema, na minha frente, não posso ver mais o mar. Que coisa! Porque na minha frente foi construído uma garagem que lava os carros, ou se você prefere, um lava-jato. Este lava-jato é espetacular. Ele é espetacular porque as propinas são gigantes, se trata de uma empresa querida, vou falar disso mais tarde, e aqueles que são os beneficiadores deste sistema pertencem quase todos a altas cúpulas dos partidos políticos brasileiros e das principais instituições políticas do país. Então, como tudo isso chegou não exatamente simultaneamente, mas num período relativamente breve, nós estamos frente a uma coisa séria, mas que cientificamente é muito, muito linda. É uma crise. Não sou tão jovem, já vou completar 59 daqui a pouco. Já vi algumas crises no Brasil, fortes. Mas desde 94 não vi uma assim. Mesmo o impeachment do Collor estava restrito principalmente à esfera econômica. À esfera política. Essa é diferente. Tem uma interação forte entre a economia e a política. Então, vamos tentar de ver o que esta crise nos ensina do ponto de vista da ciência política. E vamos ver também se esta crise traz alguns elementos de reflexão pela ciência política. A ciência política já tem toda uma tradição no que concerne a noção de crise.
o que é uma crise, porque é uma palavra que se usa com frequência. Meu casal está em crise, meu filho está entrando na adolescência, está em crise, etc., etc. É uma coisa que se diz com frequência. Apesar que esta palavra é muito banal, ela tem um sentido particular em ciência política. Uma das tradições da ciência política, pelo menos no meu país, no qual tem muitos laços entre a sociologia política e a ciência política, é de considerar que uma crise são transformações do Estado, com um pequeno e, transformações do Estado de um sistema social complexo. Bom, é um pouco abstrato isso, vou tentar de ilustrar um pouco as coisas. O que é um sistema social complexo? É uma sociedade. A sociedade dos séculos XXI. Isto é, com uma divisão do trabalho muito alta, com uma diferenciação institucionalizada de vários setores, ou campos, para usar a palavra de Bourdieu, de atividade. E estes setores campos são de tamanho diferente. Este tamanho não é permanente, tem alguns que crescem, outros que vão diminuir. Se a gente pensa, por exemplo, ao campo religioso no início do século XXI, que seja no Brasil ou na França, sobretudo na França, é bem menos importante que há 50 anos atrás. Então, neste sistema complexo, cada campo, cada setor tem características comuns. Cada campo goza de uma autonomia relativa. Bom, o velho conceito do Max Weber. Tem relação entre a economia e a política, no entanto, não é o mesmo campo. O jogo de interesse não é exatamente o mesmo. Não são as mesmas pessoas. Alguns têm um pé num campo e outros no outro campo. Mas não todo mundo. Outro elemento, em cada campo, tem um capital, tem uma moeda, tem um tipo de troféu privilegiado. Isto é, o que anima os agentes, os membros do campo religioso, não é o mesmo que anima os membros do campo político ou do campo econômico. No entanto, cada campo conhece uma forte competição entre os dominantes e os dominados do campo. Dentro do campo político, você tem, em cima, os dominantes, o presidente da República, os senadores, os deputados, os governadores, os prefeitos dos grandes municípios, e embaixo você tem o simples militante, você tem pessoas que não têm muitos troféus. Tem pessoas que desejam entrar nos campos, alguns conseguem, outros não conseguem. E a mesma coisa em cada campo. No entanto, do ponto de vista estrutural, há muita semelhança entre os campos. E cada campo é composto de subcampos. Por exemplo, dentro do campo político, você tem o campo dos partidos políticos. E dentro dos subcampos dos partidos políticos, você tem os subcampos do PT, por exemplo, etc., etc. Bom, o vocabulário que uso, eu penso que você já reconheceu, é o vocabulário do Pierre Bourdieu. No entanto, Pierre Bourdieu não inventou tudo. Ele se serve de vários autores. Eu mencionava Weber, podia citar outros. Então, o que é uma crise? Falei, uma transformação do Estado, de um sistema social complexo. Uma crise é quando acontece divergência forte dentro de um campo e de uma maneira relativamente simultânea. Uma divergência é um desequilíbrio que destabiliza os dominantes de cada grupo. No entanto, não é suficiente para que uma crise
existe, mais exatamente, para que uma situação seja labelizada como sendo uma crise pelos cientistas políticos. Para que esta situação seja labelizada como sendo uma crise, é necessário que as destabilizações cheguem de uma maneira relativamente simultânea e vão se interferir, vão se nutrir um por um. E o Brasil destes últimos meses é isso. Isto é, outros campos que começam a entrar em situação de fortes tensões, e a coisa continua. Ela continua, mas nós não estamos ainda nesta situação. Isso, talvez, é daqui a algumas semanas, ou dias, é difícil de fazer previsões. Quer dizer que estas tensões em múltiplos campos, em múltiplos setores e subcampos, a gente não está ainda nesta situação. Até agora é o campo econômico, o campo político, o campo da imprensa. A imprensa não vive de uma maneira tranquila. Tem brigas dentro de várias redações. Nós podemos ver alguns jornalistas que denunciam o redator em chefe e ele me obrigou a fazer isso. O que demonstra que a situação não é calma. Tem outros campos, o campo do Poder Judiciário, que está muito ativo também, que conhece algumas tensões. Então, quem sabe o que vai dar? Não quero fazer previsões. Mas, em relação à teoria da sociologia política, da ciência política, o Brasil não está ainda numa crise sistêmica, ou, se você prefere, uma crise sísmica, aquela que destrói todo, que permite ao novo sistema de aparecer. Vamos supor que esta contaminação continua. O que acontece? Vai acontecer o seguinte, teoricamente vai acontecer isso. Uma contração do espaço social. As fronteiras entre os campos se tornam vagas. Não somente os dominantes de cada campo perderam uma parte da sua posição, mas o capital que estava em circulação, os troféus que valiam a pena em cada campo, perderam muita legitimidade aos olhos dos membros do campo. Quer dizer que é necessário inventar ou impor uma nova moeda dentro do campo, novo troféus, um pouco abstrato, tudo o que eu digo, não se preocupe, vou ser mais claro daqui a alguns momentos. Então, é isso uma crise. Quando um país chega nesta situação, e alguns já chegaram, eu penso à França em maio de 68, a sua cultura geral permite a você de entender que o Brasil atual não corresponde à situação francesa de maio de 68. Veja, em maio de 68, mesmo o jogador de futebol fazia greve. A França toda estava parada. O presidente de Gaulle teve que pegar o helicóptero e ir buscar o apoio dos militares. Foi complicado. No entanto, mesmo quando é assim, não quer dizer que vai ter uma nova configuração de um sistema social complexo. O jogo pode conhecer um retorno. A situação de antes, pois, voltar, o que houve na França em 68. Mas ela não volta a 100%, porque o que houve provocou efeitos cognitivos, mudou os valores que estavam circulando. A crise funcionou como um grande momento de socialização política. Então, se amanhã o Brasil estiver nesta situação, não quer dizer que todos os dominantes vão desaparecer e que
outros chefes vão aparecer, que o Brasil será numa situação de revolução. A coisa pode se acalmar rapidamente. Mas este movimento vai produzir efeitos cognitivos importantes, cujos os efeitos podem se fazer sentir mais tarde. Então, esta crise crescente pode ser qualificada de, ainda é um jargão terrível a ciência política hoje, a dessectorização e um desordem conjuntural do espaço social. Isso é uma crise. Dito de uma maneira muito, muito, muito mais simples. A crise é o contrário da rotina. Eu falei 15 minutos para chegar lá. Eu podia ter começado assim. A crise é o contrário de uma rotina. Mas será que a gente sabe o que é a rotina? A rotina é mais complicado a entender o que é a crise. Porque nas crises, as coisas são mais visíveis. A maneira de atuar, a maneira de fazer política é mais visível para nós cientistas. A rotina, a coisa se percebe menos, porque a gente está dormindo, a gente não presta suficientemente atenção aos comportamentos rotineiros e nos parecem naturais. Então, vou tentar lhe explicar um pouco o que é a rotina para que você entenda o que é uma crise. Na rotina, é simples. Aqueles que controlam o campo, aqueles que dominam o campo, têm na mão uma quantidade importante de recursos. Pode ser recursos de opinião, pode ser recurso de opinião e uma popularidade, por exemplo. Um capital de simpatia dentro da população, ou dentro de tal e tal grupo, tal grupo social. Este recurso pode ser um recurso financeiro. Alguns políticos têm uma fortuna pessoal e podem investir este dinheiro para se manter numa posição vantajosa. O recurso pode ser o tipo de mandato que a pessoa tem. E todos os mandatos não se valem. O recurso pode ser um saber fazer. Não sou um bom locutor, mas eu sei costurar acordos. Não sou um bom locutor, ou não sei bem costurar acordos, mas eu tenho um bom trânsito, com tais elites. Isso são recursos. Tem os recursos partidários, eu tenho comigo um grupo de eleitos, etc. Os recursos são diversos. E quanto mais um político tem recursos, teoricamente, mais ele ocupa uma posição alta, mas a condição de saber se servir destes recursos. Porque uma coisa ter recursos em volume, importante, e o outro, ter o bom recurso ao bom momento e saber usar o bom recurso ao bom momento. Hoje, por exemplo, ser rico dentro da classe política, dentro do pessoal político, não é tão vantajoso. Hoje, tem uma característica que começa a ganhar muito valor, é ter uma ficha limpa. E não fazer parte das listas do Lava Jato. Isso é uma vantagem, que dá um pouco de credibilidade moral. Quer dizer que os recursos não têm sempre o mesmo valor. Na situação rotineira, os recursos têm um valor constante. O recurso dinheiro é o mesmo valor. Exceto quando a campanha eleitoral se aproxima, aí ter dinheiro é mais vantajoso. Ter um grupo de 10 ou 15 deputados como você é o mesmo valor durante os meses da legislatura. Quer dizer que, numa situação rotineira, tem brigas para tentar de ter mais valores, mas o valor
para ter mais recursos, mas o valor dos recursos não conhece grandes variações. Na situação rotineira, nós temos os dominantes, que têm posições institucionais. Estas posições são objetivadas. O que você é? Eu sou governador do Rio Grande do Sul, sou prefeito de Porto Alegre. E este mandato tem um valor dentro do campo político. Esta posição institucional permite a este governador de fazer tal ou tal coisa. Tem recursos jurídicos. A Constituição Estadual, a história política do posto de governador ou de prefeito permite a ele, ou a pessoa que ocupa o posto, de fazer tal ou tal coisa. É fácil de antecipar, então. Porque o posto institucional, ele também tem uma fronteira, ele tem um desenho constante. Isso é a rotina. Durante a rotina, você conhece de antemão a agenda. Isso é para o relógio que está na mão da pessoa. Quer dizer que você pode decidir de ter tal ou tal comportamento em função de tal ou tal pauta conhecida de antemão. Tem previsibilidade, tem visão, pelo menos, a médio prazo. Por exemplo, atualmente, as eleições presidenciais é só para daqui 4 anos. Se o Brasil continuar esta crise, a coisa pode se tornar mais complicada. Juridicamente, se tem um impeachment duplo, isto é, se a Dilma e o Temer saem, juridicamente é necessário organizar uma nova eleição presidencial ao sufrágio universal direito. Então, aí a agenda muda completamente. A rotina, você sabe as coisas de antemão e você pode, então, se preparar a este futuro que é antecipável, que é visível. Ou, na rotina, você tem suas redes, isso é para os trilhos lá na mão da pessoa. Você sabe quais são seus adversários, quais são seus inimigos, quais são seus aliados, quais são seus verdadeiros amigos. Você sabe sobre quem você pode contar e sobre quem você não pode contar. Isso é a rotina, etc, etc. E quando é a rotina, você pode descansar um pouco. Você pode tirar algumas férias, viajar no exterior de barco, de avião. A Dilma não viaja mais muito neste último tempo. E nós vimos o ministro Lévy cancelar uma viagem internacional recentemente, alguns dias atrás. Isso é a rotina. E tudo o que eu descrevo não corresponde ao que nós podemos ver desde alguns meses. O Brasil não está numa situação rotineira. Então, se a gente entendeu esta estabilidade, quer dizer que a crise é sinônimo de fluidez. As pessoas tentam de segurar os recursos que têm. As pessoas têm de se manter nas posições delas. Mas ela não consegue, as coisas passam entre os dedos. Não tem... Eles se tornam refém da situação. Porque a crise ela é sinônima também de incerteza, de incertitude. As pessoas são desorientadas. O que fazer? Vou tomar alguns exemplos. Falta dinheiro para fazer políticas públicas, em saúde, educação, etc. Eu tenho uma solução. Vamos fazer a CPMF de novo. Eu anuncio que eu vou fazer a CPMF. Bom, a ideia não pega,
a ideia é criticada, e algumas horas depois, já uma parte do pessoal político diz, dos empresários, não, a gente não quer CPMF. Bom, eu retiro a minha CPMF. Alguns dias depois, a democracia brasileira é consolidada, mas vamos consolidar ela ainda mais, vamos tirar um pouco do poder dos militares. O Mercadante, que ontem fez um decreto para tirar alguns poderes do... 24 horas depois, talvez um pouco menos que 24 horas, não, estava muito bem, não, a gente não faz isso. Mas o que é isso? Parece absurdo. Não havia isso há 2 anos atrás. Isso é sintomático das situações de crise políticas. Quando os atores não sabem mais o que fazer para reverter a situação. Não sabem mais o que fazer para se manter na posição nos quais eles estão. Esta posição está caindo. Os recursos que eles têm, veja, o recurso que era a popularidade, a Dilma estava popular, ela foi reeleita. Estava popular. Hoje ela não é mais. Recursos, a popularidade passou entre os dedos. Mesma coisa com os apoios dentro do Congresso. Nunca um presidente da República no Brasil teve um apoio tão largo, no período democrático, um apoio tão grande, um leque de partido considerável. Bom, talvez porque este leque era tão grande que a lealdade não foi tão forte dentro de cada partido. Mas, bom, isso é um assunto que eu deixo ao professor Paulo, que é especialista destas questões. Então, as pessoas são desorientadas, perdidas, confusas. Tudo isso está em inglês, mas você pode traduzir. Corresponde exatamente ao comportamento. Eu falei da Dilma, mas eu poderia dizer a mesma coisa de Alckmin, do Cera e do Écio. Será que eu me declaro? Será que eu que eu ajo em favor do impeachment? Que será que eu espero? Definir uma tática é muito difícil. Mesma coisa no que concerne o Ronan, o Cunha. Todo mundo perde. É típico das crises. Você viu o contraste entre uma situação rotineira e uma crise? Alors, não somente uma crise sinônimo de incertitude, mas além disso, tem as mobilizações multissectoriais. Isso é um jargão também. Sector são os campos, multi, todos, e isso se interfere. E tem os fatores. Isso se interfere. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, sou Dilma Rousseff. Alô, Lévy, vem. Ele vai, chega, né? No gabinete da presidente. Bom, eu não quis fazer isso, mas o dólar está subindo. A gente tem que intervir. Vamos chegar ao Banco Central para sustentar um pouco o real. Sim, presidente, sim. Bom, o Brasil gasta, naquele dia, 3 vezes o orçamento anual de Bolsa Família. Não é pouco. 2 dias depois, apesar que o dólar tivesse caído um pouco, a China decide de devaluar a moeda, da moeda chinesa. Então, os mercados internacionais vão procurar o dólar. E quando os mercados internacionais procuram dólares, faz baixar muitas moedas. Faz baixar o real. Quer dizer que o real se encontra de novo na mesma posição que alguns dias antes, mas, infelizmente para os brasileiros, 3 orçamentos, 3 vezes Bolsa Família foi gastado. Para nada, nada, nada. Isso demonstra que não tem unicamente fatores internos, tem também fatores exogêneos em crise, que pode ser presente. O fato, por exemplo, que o preço das matérias-primas é baixo, o preço do barril de petróleo também é baixo, o que não é uma boa coisa para a Petrobras. A Petrobras não tem sorte, além disso. Bom, então, as mobilizações sectoriais é quando tem uma interferência. Eu vou dar um exemplo de interferência.
o Cunha quis tanto incomodar a presidente e, assim, obter o apoio máximo de deputados, porque uma das brigas fortes que existe atualmente é dentro do PMDB, é uma briga pelo controle deste partido. Todo mundo sabe que a Dilma não pode fazer um terceiro mandato. Então, será que o PT não tem candidato muito credível, exceto Lula? Então, será que, enfim, o PMDB vai apresentar um candidato à eleição presidencial? Enfin, enfim, já fez, mas há muito tempo. Será? Mas porque o candidato consegue se eleger, ele vai precisar de muitos eleitos locais. O PMDB tem muitas prefeituras, mas tem também uma bancada importante no Congresso. Então tem uma briga forte entre o Temer, o Cunha e o Renan para controlar, ter um controle maior que possível do PMDB. Então o Cunha quer desestabilizar, incomodar a presidente Dilma e por isso usa todos os meios possíveis. Ele tem muito saber fazer. Deste ponto de vista, ele é muito eficaz. Vamos dizer que, deste ponto de vista, é um político excelente. Ele não se preocupa necessariamente todos os dias do interesse geral, mas no que concerne a competição política, ele é muito forte. Então, para incomodar, para chegar aos fins dele, ele coloca uma pauta em votação que tem um efeito de aumentar, de uma maneira forte, o déficit orçamentário da União. Os mercados não gostam disso. O dia seguinte, o dólar sobe, e o dia seguinte, aí tem algumas câmaras patronais que dizem, bom, por favor, para com isso. Porque a gente sofre. O dólar não pode continuar a subir. Então, o fim não justifica os meios. Você quer destabilizar a Dilma, mas, por favor, não destabilize ainda mais a economia do país. A intervenção destes empresários é o que a ciência política chama, algumas vezes, de mobilizações multissectoriais. Uma mobilização, não uma ação coletiva, não é necessariamente uma manifestação. Pode ser uma mobilização de alguns campos, dominantes de campos, que vão ver os outros lá do campo vizinho, dizendo, bom, por favor, você não se incomoda, faz as coisas diferentemente. E nós podemos ver atualmente que esta mobilização multissectorial está se ampliando. Tem a imprensa, tem o campo judiciário, o campo político, tem outros campos, o campo econômico, e pode ter outros campos que vão interferir. Então, isso é uma crise. E tem um outro elemento, que não é crise, é isso que é fantástico pela ciência política, é que a visibilidade das transações colusivas, vou explicar o que é uma transação colusiva, é maior. Não somente ela é maior, mas as denúncias são maiores também. Alors, o que é uma transação colusiva? A verdadeira questão em ciência política, ou pelo menos uma das questões fundamentais que preocupa muito aqueles que trabalham sobre a legitimidade, que é um tema central da ciência política, é como se faz que não há revoluções. Por que as pessoas não se revoltam? Você pode ver que esta preocupação, este tipo de questionamento, tem muito a ver com a filosofia política, que vem de longe. Como se faz que não tem mais manifestações de rua? Como se faz que os dominados são tão dominados? Como se faz que eles não se revoltam? Como se faz que os campos gozam desta autonomia relativa? Eles gostam disso porque tem transações colusivas dentro dos campos e entre os campos. Uma transação, você sabe o que é? Uma troca de serviço. Eu te dou isso, em troca você vai me dar isso. A troca pode ser legal, ela pode ter nenhum lado criminal em relação ao direito. Por exemplo,
vou escrever um livro, eu preciso de um prefácio. Então, eu posso pedir a um amigo, mas eu posso também pedir a alguém que não conheço muito bem, mas que vai ser contente de fazer o prefácio, porque dá visibilidade a ele. E este homem se torna um pouco dependente de mim, talvez, este homem, esta mulher, vai me ajudar a um outro momento. E a vida é cheia deste tipo de transação, deste tipo de colisões de interesse. Dentro das transações colusivas, tem uma parte que é ilegal. E nós temos um exemplo espetacular atualmente de transação colusiva. Todos os dias, na imprensa, nós temos revelações. O modo de funcionamento das licitações que fazia a Petrobras e as empreiteiras ligadas à Petrobras. A gente descobre isso. Desse ponto de vista, nós podemos aplaudir a Operação Lava Jato e dizer obrigado ao juiz Moro, que, graças a ele, a gente conhece um pouco melhor o funcionamento destas transações exclusivas. E nós podemos estabelecer uma lista, o juiz começou a fazer, a gente começa a entender, a lista dos corruptos e a lista dos corruptores, obrigado. E isso é muito interessante de ver como a coisa funciona. Quer dizer que a gente percebe que uma parte, não todos, mas uma parte dos dominantes, e também de outros membros de cada campo, ocupava posições graças a estas transações colusivas. Que as transações colusivas é um pouco a cola elástica que poderia existir entre placas que estão sobre a água. E as placas se entrechoquem, não demais, porque tem esta cola. Mas o que acontece quando as transações colusivas aparecem, se tornam visíveis? Destabiliza não somente as pessoas designadas, mas também o próprio campo. É isso uma crise. E no caso da Petrobras, nós temos uma lista de pessoas corruptas e corruptores impressionante. Eles ocupam posição muito alta. Então, vamos ser agora mais concreto, porque fui muito abstrato ao falar de crise, mas eu penso que você entendeu que a crise não é uma rotina e que a crise atual brasileira pode aumentar e que nós somos ainda longe do ponto no qual a crise se torna sísmica. Pode acontecer, talvez não. Então, a corrupção. Esta crise é para nós uma benedição, porque nos ajuda a entender o que é a corrupção. E da mesma maneira que Michel Foucault distingue a violência e o sentimento, em relação à violência, nós devemos pensar a corrupção desta maneira. Será que o Brasil é um país corrupto? Mais corrupto que antes? Bom, então você conhece o trabalho de Transparência Internacional e que tenta, através de um questionário muito bem feito, de conhecer o sentimento das elites de um país em relação à corrupção que existiria naquele país. E você pode ver que o Brasil não é o pior país do mundo, mas não é também um dos melhores. O melhor é o Dinamarca, depois tem a Nova Zelândia, depois os outros países da Escandinávia. Os Estados Unidos, neste ranking, ocupa a posição número 10, a França, 25. A China está bem longe, os países dos BRICS não têm boa classificação. Vamos ver o próximo ano se as pessoas que vão receber o questionário vão ter a sensação que a corrupção aumentou.
Vamos ver. Será interessante para ver o impacto das operações Lava Jato, Zelotes e outras operações contra a corrupção. Mas o que pensam os cidadãos? Muitos cidadãos podem considerar que a corrupção é maior que antes, porque os números, o valor das propinas é assustador. Sobretudo quando o país está em recessão, quando o poder aquisitivo está diminuindo em razão da inflação, etc. Tem muitos brasileiros que são irritados disso. Além disso, os beneficiários pertencem às cúpulas dos partidos. E se trata não de qualquer empresa, se trata de uma empresa querida, que é Petrobras. Quer dizer que para entender a rejeição atual de uma parte da população, dos eleitores, pelo menos das pessoas que estão entrevistadas durante as pesquisas de opinião, é necessário entender o que representa a Petrobras para elas. A Petrobras é uma empresa pública, uma empresa que faz parte da história do Brasil, uma empresa querida que encarna o sonho de soberania, o sonho de uma sociedade mais justa amanhã, graças ao pré-sal, etc., etc. Então, muitos entrevistados das pesquisas de opinião têm a impressão que o ladrão está em casa, que eles são eles mesmos roubados. Estes corruptores, estes corruptos, não somente roubaram dinheiro, desviaram dinheiro, mas desviaram o dinheiro dos brasileiros. É assim que muitos brasileiros pensam. E isso tem efeito forte no raciocínio dos brasileiros. Como eles se sentem atingidos, muitos dos brasileiros, por isso, eles buscam um responsável. A crise ela nos permite de entender melhor o funcionamento do que se chama a imputação. Quem é o responsável de uma política pública que deu certo? Quem é o responsável de uma política pública que não deu certo? Quem é o responsável da inflação? Quem é o responsável da crise? Quem é o responsável, etc., etc. Não é fácil. Não é fácil porque a competição política não é unicamente e, sobretudo, não é diariamente uma competição pelos cargos políticos, pelos mandatos. Claro, esta competição é visível, mas tem outra que é diária, permanente e mais importante. É a luta pela imposição da definição legítima do real. Do que é feita a realidade. Por exemplo, qual é a situação do país? Será que esta crise econômica é muito grave? Ou, como diz a presidente Dilma, não é séria, mas vai passar. A gente entende que o interesse dela é de dizer que a coisa não é tão grave. E de uma maneira inversa, que para muitos políticos, é muito grave. Quer dizer que este discurso sobre a crise econômica, este discurso sobre a crise política, este discurso sobre as qualidades e os defeitos da presidente, daquele ministro, etc., participa de uma briga pela imposição da definição legítima, isto é, que vai ser compartilhada pela população, do real, da realidade. O que imediatamente nos faz pensar a Berger e Luckmann, isto é, a construção social da realidade. E o discurso do pessoal político participa desta construção social. Será que eles nos dizem a verdade? De uma certa maneira, não é o mais importante. O que importa para nós cientistas, para vocês alunos, para nós, os colegas, os pesquisadores, alunos, o que nos interessa é saber como eles fazem. Porque eles fazem isso naquele momento. É isso que nos importa.
A gente não vai estabelecer a lista dos mentirosos. Primeiro, será uma lista muito longa. Segundo, nós também fazem a mesma coisa. Por quê? Porque todo mundo, você pode pensar a Erving Goffman, por exemplo, todo mundo faz um trabalho de apresentação de si mesmo. Então, hoje eu me vesti bem porque eu quis mostrar que eu sou honrado de participar deste evento, e como eu sou palestrante, eu coloquei um terno, uma camisa, não cheguei bom, não sou perfeito, não tenho cravata, mas bom. E você faz a mesma coisa. Quando você encontra seu namorado, sua namorada, você faz um esforço. Trabalho de apresentação de si mesmo. E no mundo político, isso pegou uma dimensão considerável. Eu gosto muito desta foto. Eu gosto dela porque dá a impressão que 2 alunos estão ouvindo o marqueteiros, o professor. E que eles vão aplicar ao pé da letra todos os conselhos que o marqueteiro vai lhe dizer. Eu abro uma parêntese. Nas democracias representativas, houve uma inversão paradigmática do métier político estes últimos anos. Em razão justamente desta presença crescente e cada vez mais influente dos marqueteiros. O que faz o marketing político? O marketing político é uma transposição do marketing comercial na atividade política. Para resumir o que é o marketing, eu poderia dizer o seguinte: sou marqueteiro, eu vou ver um empresário, eu vou lhe dar a ele um conselho. Você está tentando de vender o que você fabrica. E você tem dificuldade a vender o que você fabrica. Você não vai fazer muito lucro. Seu futuro não é bonito. Então, tem uma coisa melhor que isso. Faz diretamente. Tente de fabricar o que você pode vender. Inversão paradigmática. Aplicado à política, isso transforma totalmente a democracia representativa. Porque vamos ter candidatos que, claro, vão fazer um trabalho de apresentação de si mesmo, mas que vão tentar de construir uma oferta eleitoral, um discurso, uma representação, que corresponde às expectativas da população. Deste ponto de vista, os políticos agora não mostram mais o caminho que tem que ser seguido. Eles vão seguir a população. Como esta regra terrível, que é justo do ponto de vista dos direitos fundamentais, isto é, um homem, um ser humano, um voto. Então, o presidente Lula, de uma maneira um pouco cínica, apostou sobre as câmaras populares. Elas são numerosas. Então, vamos fazer muitas políticas em favor deles. E, além disso, como ele estava em favor da queda da desigualdade social, o interesse correspondia ao valor dele. Bom, eu fecho a parêntese. Então, a construção social da realidade é também o fruto dos esforços dos conselheiros em comunicação e o fato que nós estamos frente não a seres humanos, mas às personagens públicas. Quando a gente diz Lula, Dilma, Temer, etc., de quem nós estamos falando? Do verdadeiro ser humano Lula? Do verdadeiro ser humano Dilma? Não. Nós estamos frente a um personagem público, que é uma construção social, uma construção já destes seres humanos, mas também das mídias, dos marqueteiros, dos adversários, dos biógrafos, etc., que participam da construção desta personagem. E no que concerne a atuação deste personagem e a situação de um país, a gente conhece desde muito tempo quais são os principais vetores e atores da construção social da realidade.
Nós temos na ordem cronológica, nós temos a imprensa escrita, depois a rádio, televisão, depois as pesquisas de opinião, enfim, a internet. E nós sabemos que no Brasil não é um país no qual o pluralismo é muito importante dentro das mídias. Quer dizer que esta crise, que o Brasil conhece, este discurso anti-Dilma que existe, a impopularidade da Dilma, o tipo de slogan que se ouve nas manifestações de rua, e a própria boneca do Lula, é o resultado de um discurso repetitivo, desde meses, contra o governo. Mas não um motivo para pensar que nós estamos manipulados. Não concordo com esta visão. Claro que tem algumas matérias de jornal que são escandalosas. Eu penso a algumas fotomontagens da revista Veja, o artigo daquele semanal, ou da manchete de tal jornal, ou da maneira de apresentar os resultados econômicos da parte da Globo, etc. Tem tentativas de manipulações voluntárias. Mas não é suficiente que, para ter manipulação, não é suficiente que tenha vontade de manipular. É necessário também ter um público que seja concentrado, que passe o tempo frente à televisão, que olhe todas essas manchetes, etc., etc. E não é o caso. Porque a população brasileira, como você sabe muito bem, ela não é homogênea, ela é heterogênea. É uma população cada vez mais instruída, que tem cada vez mais senso crítico. E quanto mais você é instruído, teoricamente, mais você vai ter senso crítico em relação ao que você vai ver na televisão, ler nos jornais, ouvir no rádio. O mesmo ouvir nas conversas com seus familiares, seus amigos, no lugar do trabalho. Então, o tempo trabalha, vamos dizer, contra a manipulação das mídias. E, além disso, hoje existem diferentes fontes para se informar. Mesmo se todo mundo não é conectado à internet, mesmo se todo mundo não vai verificar as informações, a falta de pluralismo nas grandes mídias é, em parte, compensada pela diversificação da oferta de informação possível através da internet. Mesmo se a internet não é um paraíso. Então, nós temos, evidentemente, as lições desta crise quanto à fábrica da opinião pública. Eu acelero porque já estou fazendo não uma milonga, mas uma longa. As pesquisas de opinião são problemáticas. Né? Eu penso a todas estas pesquisas atuais sobre... Então, vai ser necessário fazer um impeachment, sim ou não? Você pensa que a presidente Dilma vai ficar até o fim do mandato, sim ou não? Você pensa que o real vai se recuperar em relação ao dólar? Você pensa que o próximo ano o PIB vai ser melhor? Enfin, tem as pesquisas se multiplicam. Tem aquelas que são publicadas e aquelas que não são publicadas, mas que são encomendadas pelo Palácio do Planalto, pelo PSDB, etc., etc. Então, o que me surpreende, o que me dá um certo sorriso desde anos, que seja no Brasil, na França ou em outros países, é que você tem quase mais ninguém que está sem opinião. Porque justamente uma das maneiras para desconstruir, para demistificar as pesquisas de opinião, era de olhar de perto a importância das pessoas que não querem responder ou não sabem. Por quê? Porque mostrava que, frequentemente, as pesquisas de opinião impõem uma problemática. Pergunta ao entrevistado uma coisa que o entrevistado nunca pensou antes. Você pensa que os brasileiros, quando eles se acordam, dizem: será que é necessário fazer um impeachment contra a presidente Dilma? Me diz. Não é assim.
Não é assim? Bom, quer dizer, as pesquisas impõem um vocabulário, impõem respostas às perguntas que as perguntas estão bem impostas. E isso introduz tantos viés na pesquisa que a gente tem que ser muito prudente com as pesquisas de opinião. E os institutos de pesquisa, seja no Brasil, na França ou em outros países, tem agora, tem desde alguns anos, técnicas para reduzir o máximo que possível as pessoas que, teoricamente, não têm opinião. Não sei se você já foi entrevistado, mas se isso acontece, por favor, não responde. Você começa por responder e depois você diz, não sei. Você vai ver, o entrevistador vai voltar. A questão número 3, eu repete, você quer... Não precisa ter certeza. E se o entrevistado não quer responder, você sabe o que faz o instituto, o entrevistador? Ele tira este cidadão. Quer dizer que a amostragem não somente tem margens de erro que são altas, mas além disso, o instituto tende a conservar unicamente as respostas dos cidadãos que responderam, dos entrevistados, que responderam quase a todas as perguntas. O que faz que no decorrer dos anos, se você olha pesquisas do mesmo tipo, você vai ver que a proporção de sem opinião baixou muito. Eu lhe aconselho de olhar as pesquisas de opinião que foram feitas no Brasil no ano 92, ano do impeachment do Collor, sobre o impeachment. As proporções de sem opinião eram bem maiores que hoje. O que não impede, então, os institutos de fazer pesquisa. E nós temos lá uma pesquisa que mostra que, considerando considerando tudo o que se sabe até o momento, ou tudo o que se sabe até o momento, é claro que a gente não tem o mesmo grau de informação. Né? Até o momento, a respeito da Operação Lava Jato, o Congresso deveria abrir um processo de impeachment para afastar a presidente Dilma da presidência, sim ou não? Não sabe, 4%. Bom, será que as pessoas sabem o que é um impeachment? Será que eles sabem de que maneira o Congresso, na verdade a Câmara, pode abrir um processo de impeachment? Será que ele sabe o que é a Operação Lava Jato? Exatamente. Será que ele conhece, se ele sabe se a Dilma está envolvida ou não? Mas isso não impede a Datafolha de publicar esta pesquisa. Esta pesquisa participa da construção social do real. E na mesma pesquisa, que data do mês de abril de 2015, caso no qual teria, agora, um impeachment, quem assuma? De repente, tem 39% que não sabe. Então, é surpreendente, porque de um lado quer afastar a presidente, do outro lado ele não sabe quem assume. Bom, ela tem 28% que diz ouvir, mas que não vão citar o nome, e tem apenas 3% que diz Michel Temer, o que é quase o mesmo porcento que Aécio Neves, que, como todo mundo sabe, foi eleito vice-presidente da República no mês de outubro. Bom, mas é assim. E, de uma certa maneira, é grave? Acho que não. Não é tão grave que estas pesquisas procedem por agregado e adicionam opiniões que não se valem, adicionam opiniões de pessoas que não têm o mesmo grau de instrução, o mesmo grau de informação, que não foi exposta tanto as diferentes informações. Isso não é tão grave. Por que não é tão grave? Porque na vida, os políticos, vocês, os empresários, os agentes econômicos, os agentes sociais, o ser humano, ele age bem menos em função do que as coisas são do que em função do que ele imagina que as coisas são. Vou tomar um exemplo. Aí, eu faço isso. Por que eu consegui? É uma experiência que eu adquiri desde o início da vida, da gravidade. Eu agi em função do que as coisas são.
a carafa não caiu. Se eu tento de pegar a carafa por cima, ela cai. Mas, geralmente, não é assim. Geralmente, quando a gente age, é em função das nossas crenças e não da realidade. E como a realidade social é construída, isso não é uma realidade social, é a realidade física. Como a realidade social é construída, a gente age em função das nossas crenças. Então, não importa que estas pesquisas de opinião média, opiniões pessoais que não são fundadas e que são medidas de uma maneira que não é tão metodológica. Porque estas pesquisas produzem efeitos sobre os leitores dos jornais, sobre o pessoal político, sobre os atores desta crise. Vou acelerar. Então, esta crise nos ensina muitas coisas sobre o funcionamento da opinião pública. E como os atores políticos instrumentalizam a opinião pública. Nós temos também as lições quanto às instituições políticas. Realmente é uma crise bem linda. Vou ser rápido. Bom, não sei quanto tempo o Cunha vai ficar presidente da Câmara, mas ele marcou profundamente esta instituição, a instituição presidente da Câmara, presidência da Câmara. Será que o próximo presidente poderá beneficiar do que o Cunha fez? A sociologia das instituições nos ensina que a gente não pode distinguir o posto das pessoas que ocupam o posto. Os recursos, o perfil do Cunha modificou o posto. A maneira dele de utilizar o posto presidência da Câmara faz que o próximo presidente poderia fazer coisas que ele não teria feito se antes dele o Cunha não tivesse feito o que o Cunha fez. Desculpa se eu massacrei, com certeza, a gramática e a concordância do tempo. Nós temos a mesma coisa como a vice-presidência da República. Bom, atualmente Michel Temer. Bom, nós não somos mais garotos, infelizmente. Você já viu um vice-presidente atuar tanto? Estas últimas semanas? Eu não vi. O Itamar Franco, durante o impeachment do Collor, estava todo discreto. De qualquer maneira, ele era um homem discreto. Bom, quem se lembra de Marco Maciel, vice-presidente de 8 anos, do Fernando Henrique? Quem se lembra do José Alencar, simpático? Bom, ele criticou um pouco a política dos juros, mas será sempre com um sorriso, nada de agressivo. O Temer, ele critica a presidente Dilma de uma maneira flagrante. Ele vai se reunir com os empresários, dizendo que não, a coisa não vai bem, a gente tem que fazer uma outra política. Bom, é bem sintomática da crise política atual. No entanto, o posto vice-presidente está se tornando diferente. Se a coisa continua assim, será que o próximo vice-presidente devia ser um estatuto morto, uma pessoa que fecha a boca? Não. Nós estamos assistindo a uma mudança de uma instituição. Esta instituição se chama vice-presidente da República. É interessante porque a Constituição é a mesma. Os poderes do vice-presidente não mudaram em nada. Mas o posto está se transformando. E vai produzir efeito sobre os próximos titulares. Provavelmente a mesma coisa vai acontecer como a Casa Civil. Tem também as lições quanto aos partidos, mas não tenho tempo. As lições quanto à judicialização da política, vasto assunto. Ou as lições quanto à circulação das opiniões, através de muitas pesquisas feitas sobre as redes sociais, como circula o slogan, as ideias, as opiniões. Não tenho mais o tempo. Não tenho mais o tempo, mas eu convido você a sair da praia de Ipanema e de ir para Paris no mês de dezembro, porque com o professor Paulo vamos ter um workshop sobre esta crise. E
a gente vai olhar de mais perto e com muito especialista vários aspectos que eu desenvolvi hoje. Então, estou olhando o Brasil de fora, mas eu gostaria de viver no Brasil para sentir bem melhor tudo o que acontece neste país. Nunca me arrependi de me ter especializado sobre o Brasil. Bom, é um pouco cansativo, mas acontece sempre uma coisa. Vamos fazer a lista. Comecei a me interessar ao Brasil era a época da Constituinte, que já era uma festa, de uma certa maneira. Depois um outsider ganha a eleição presidencial. Collor, a um momento, devia ser mesmo Silvio Santos. Você era jovem, mas Silvio Santos, a um momento, estava na corrida presidencial. E devia disputar o segundo turno. Bom, Collor é eleito. Aí eu pensei, bom, a coisa vai se tranquilizar, a inflação continua e, bum, impeachment. Não é todos os dias que tem um impeachment. Depois, Plano Real, que não era uma coisa inusitada. A coisa parecia se acalmar um pouco. O negócio da reeleição do Cardoso, era um negócio para obter o direito de poder se reeleger. 2002, terremoto, um ex-operário se torna presidente da República e transforma muitas políticas públicas. O Brasil conhece um forte crescimento econômico, queda das desigualdades sociais, mas em 2005, um mensalão. 2010, uma mulher, isso, presidente, não é todos os dias, nem em todos os países, então é um acontecimento que faz que o Brasil não sai da atualidade. E agora, eu não falo da Copa do Mundo, porque a gente não fala dos pesadelos, mas e agora esta crise. Então, eu gostaria, algumas vezes, que o Brasil seja um país rotineiro, para nos permitir de trabalhar, de escrever, porque todas estas crises, todos estes problemas fazem que, quando você mora no exterior, você tem que comentar quase ao vivo todas estas crises, todos estes problemas, todas estas coisas que era inesperado. Bom, eu falei muito tempo, desculpa, fui muito longo, meu português hoje à noite não estava bom. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, Stephanie. Nós vamos ter um tempo não muito longo, quem quiser fazer algumas perguntas, porque o auditório do Lé tem que ser fechado no máximo às 10 da noite. E nós temos algum tempo ainda para algumas perguntas. Eu acho que a melhor dinâmica, se alguém quiser fazer alguma questão, é fazer a pergunta e ele já responde imediatamente, porque assim eu posso controlar aqui o tempo, né? Fazendo várias perguntas que é difícil de controlar. Quem for fazer a pergunta, por favor, usar esse microfone para poder sair na transmissão e na gravação. Alguém gostaria de colocar alguma questão, fazer alguma pergunta? Geralmente, depois da primeira, todo mundo deixa de ficar tímido. Bom, eu também pediria que quem fizer a pergunta, tentar ser o mais breve possível, para a gente poder ter mais perguntas. Tem alguém aqui? Temos 2 aqui. Então, uma pergunta, uma resposta. Segure isso. Aperta um tempo, segura. Mas a gente está ouvindo. Olá, professor. Só uma dúvida bem pontual mesmo. Onde que eu poderia acessar o que você produziu na sua época como diretor de cinema? É porque eu fiquei curioso, eu gosto bastante dessa interação. Eu sabia que ia sair essa pergunta. Eu gosto muito dessa interação cinema e sociologia, queria ver um pouco mais do seu trabalho. E ele foi ator também, então tem filme dele. Vou responder rapidamente. Um dia,
eu destruí quase todos os filmes que eu fiz, os negativos. Não porque estava de raiva, mas já tive o prazer de ter feito isso. Não precisa do resto. É um pouco como um artigo científico. É raro que eu vou ler de novo o que eu escrevi, porque vou ser decepcionado. Eu estou olhando na frente, mas tem algumas cópias que estão conservadas na Cinémathèque Française. Bom. E quanto ao texto, eu tive um site e acontece que perdi o site por questões familiares e não vou entrar nos detalhes, mas eu lhe prometo que daqui a algumas semanas a maior parte da minha produção científica será de novo disponível através de PDF, mas não é tão difícil de encontrar. Eu trabalho principalmente, eu quis trabalhar desde 87 sobre a Constituinte. E cada vez que eu penso que eu vou ter 3, 4 meses na minha frente para poder avançar um pouco, acontece um evento. Então eu espero daqui a pouco recomeçar a trabalhar sobre a Constituinte. Eu tenho uma documentação ampla acumulada no decorrer dos anos. E atualmente eu estou escrevendo 3 textos. Um que é a transcrição de uma longa entrevista. Eu tento de melhorar a entrevista com um professor e um advogado trabalhista de Brasília, que critica o apelido Constituição Cidadã. Para mim, esta Constituição não merece este apelido. É claro que os direitos do cidadão foram melhorados muito através desta Carta Magna, é óbvio. Mas tem muitos elementos que, para mim, justificam o fato que ela não pode ser chamada assim. O fato que ela foi redigida por um Congresso Constituinte e não por uma Assembleia Nacional eleita, com um mandato bem firme. O fato que o texto não foi ratificado por um referendo. O fato que nenhuma das emendas populares que foram apresentadas foi aprovada. O fato que muitas pessoas que falaram durante as comissões técnicas e subcomissões era pessoalmente ligado ao presidente da subcomissão, ao relator da subcomissão. Quer dizer que não era tão participativa que isso. Mas era do interesse dos políticos de fazer acreditar que coisa bonita, esta participação. Evidentemente, havia muitas pessoas que andavam nos corredores. Mas andar nos corredores não é suficiente para pressionar os deputados, os senadores constituintes. Bom, não vou entrar nos detalhes. Isso é o primeiro texto. O segundo texto é sobre a Copa do Mundo. Tem 2 aspectos. Um sobre os custos desta Copa. Um artigo, vamos dizer, de políticas públicas, relativamente tradicional, e que, a partir de um certo momento, tenta de entender o Copa do Mundo bashing, como se diz em inglês, que houve um pouco antes da Copa, que fez que não havia uma paixão. Como se faz isso? Como explicar isso? E a partir daí eu tento de explicar a relação que existe entre futebol, seleção e nação brasileira. Que é um tema que os historiadores trabalham, e eu tento de dar uma abordagem de ciência política. E o terceiro texto é um longo comentário, um texto que faz mais de 120 páginas atualmente, sobre um cartaz eleitoral que fez João Santana, o marqueteiro do Lula, pela campanha de 2006, onde o Lula recebe um abraço de um menino dentro de uma multidão. Eu tento de analisar esta foto, eu conto como ela nasceu, em que circunstâncias, como ela se tornou um cartaz, esta foto, como ela foi manipulada através do Photoshop, etc. Como se faz que ela se tornou uma icona.
E, sobretudo, eu me servo desta foto para tentar de mostrar como o carisma, no sentido weberiano da palavra, não no sentido banal, foi o carisma do Lula é ilustrada e simultaneamente reconstruído através desta foto. Então, você viu, sou bem weberiano, tenho várias influências do Bourdieu, do Duverger no que concerne as instituições, do Daniel Gassexi. Alors, eu tenho estas influências porque sou francês, eu tenho acesso a esta literatura. E como eu sou francês e que, como todos os franceses, não falo bem inglês, eu sou menos contaminados pelo objetivismo de uma parte da ciência política norte-americana, que se precipita a fazer econometria, a fazer estatística sem refletir bem. Hoje, felizmente, a ciência política norte-americana começa a frear um pouco sobre isso. Então, eu sou dependente também da minha formação acadêmica, do fato que eu moro fora do Brasil. Bom, foi um pouco longo, mas... Obrigado. De nada. Mais uma? Uma boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma reflexão relativa, então, ao que eu poderia ensinar, então, a crise, sobre o viés do ataque que a agenda do nosso Congresso vem fazendo nesse período, pensando questões como a cidadania e os direitos humanos, né, de como que a gente pode problematizar e, quem sabe, pensar esse cenário e de como que essa agenda e esse ator, que no caso de Eduardo Cunha, vem colocando pautas, né, com esse discurso de que a sociedade quer respostas, por exemplo, no caso da segurança pública e essas questões ligadas aos direitos humanos. Como você percebe esse olhar de uma pessoa que pesquisa Brasil, mas está de fora? Percebe essa crise institucional, essa crise política, crise econômica e esse ataque a esses direitos fundamentais que foram garantidos em tese, né, na nossa Constituição? Eu me lembro da Constituição naquele momento. Eu me lembro que o parlamento brasileiro é bicameral, tem 2 casas. Então vamos ver o que vai decidir o Senado. Eu me lembro também que no regime presidencialista brasileiro, o presidente da República tem o direito de veto. Vamos ver se o presidente ou a presidente vai usar o direito de veto. Vamos ver qual vai ser a reação do Congresso. E como eu sou um pouco neo-institucionalista, que eu sei que existe também o Supremo, eu sei também que o Supremo pode participar desta avaliação da medida atualmente, do projeto atualmente em debate na Câmara. Não entre em pânico. Senão você vai morrer antes do fim da legislatura. Está entendendo? Bom, no que concerne a pauta que quer fazer passar o Eduardo Cunha, tem muito a ver com o perfil político dele e a estratégia dele. Mas ele é muito eficaz. Ele é muito eficaz. E não quero eu espero que não dê a impressão que, para mim, todos os políticos são iguais, etc. Não tenho esta impressão. Que seja no Brasil ou em outros países, tem políticos que tentam de fazer coisas corretas, mesmo se são profissionais. Todos não são tão profissionalizados, mas tem pessoas que tentam, que se esforçam. Todos não são corruptos, graças a Deus. Então a gente tem que ser prudente de não focalizar sobre os piores, de ver qual é o trabalho. É interessante de trabalhar sobre a rotina do Congresso. Tem muito trabalho no Brasil que está realmente na frente. Hein? Quando eu estou olhando as revistas norte-americanas, eu acho que, para o estudo do trabalho legislativo, o Brasil realmente tem uma produção científica impressionante. Hein? E que bom por isso. Infelizmente, o auditório terá que ser fechado por causa do alarme, tem um negócio aí de segurança. Então vamos encerrando aqui. Muito obrigado, Stefan. Realmente foi sensacional. Eu já esperava que seria isso mesmo. Muito obrigado a todos pela presença.